O Atlético pode, aí pode, mas é uma possibilidade assim, pode ser até um devaneio. Pode estar encontrando uma dupla de volantes para o futuro. Porque o Patrick tem 20 anos, não é isso, Cláudio? Tem, 21. O Ivan Román tem 18. Né? Então, são muito jovens, né? Muito jovens, muito novos ainda. Mas o Ivan Román é zagueiro. Cara, tanto jogador começou numa posição, foi levado para outra e se deu bem na outra. O Atlético mesmo teve eu tô lembrando aqui agora, o Bruno. O Bruno era volante, virou lateral direito. Né? Sim. Você tem outros jogadores que começaram em posições diferentes e acabaram se transformando. Por exemplo, o Batalha no ano passado virou zagueiro e jogando bem. O Ivan Román tem uma característica, né, Romano? Tem um bom passe, né? Um jogador que tem a saída boa, por isso que o Cuca vem utilizando ele às vezes e já jogou assim com o Cuca, né? Em jogo oficial como volante. Ele é de uma técnica mais apurada, né? Mas aí, Nath, eu confesso que eu tô curioso. Eu queria saber qual é a avaliação. Gostaram, não gostaram, sabe? Eu fico meio curioso. Uma questão, Cláudio, ele jogou nesse time reserva como primeiro volante, né? Como primeiro homem de meio campo, sim. Assim como ele já havia sido testado anteriormente, né? O Patrick um pouco mais à frente, né? Foi uma dupla de volantes ali. Porque eu acredito, Romano, para além dessa questão que você destacou, e eu acho que é interessante porque a gente está falando de um atleta ainda muito jovem. Então, para você desempenhar, ou melhor, para você desenvolver ali uma outra capacidade dentro do campo, se adaptar a uma função um pouco diferente, quanto antes você faz isso, melhor. E talvez o Cuca, de fato, tenha enxergado nele o potencial e vendo nele a juventude, né, a possibilidade do desenvolvimento e o trabalho no dia a dia, esteja, de fato, começando a testá-lo e a adaptá-lo nessa nova função. Mas, para mim, além dessa perspectiva de um futuro, ali, de utilizar até mais o Ivan Román como um meio-campista do que como um zagueiro, para mim parte da necessidade urgente que o Atlético tem de atletas, de jogadores para essa posição. A gente sabe, o Atlético não tem escondido, né? Tá no mercado, trabalhando para encontrar um primeiro volante, estava de olho aí no colombiano que joga lá no Tajeres, a coisa não esquentou muito, enfim, o Atlético segue mapeando o mercado, a janela de transferências abrindo essa semana. Eu acredito que o Atlético vai seguir procurando esse primeiro volante, mas é aquilo também, é importante você ter um plano B, um plano C, até porque é uma posição de muita exposição, né? Até a lesão, a cartão amarelo, a suspensão, porque é uma posição ali de muito combate, enfim, de marcação pesada. Então talvez o Cuca também já pensando numa possibilidade, numa urgência da necessidade ali de um substituto para o Alan Franco em algum momento, que talvez você também não tenha o Patrick, enfim, ele já vou preparando o Ivan Román aqui e eu posso encontrar dentro do meu próprio elenco reforços que talvez eu não estivesse enxergando antes. Então eu acho que parte por esse caminho também, viu, Román? Pois é, e a outra coisa que eu ia te perguntar é que, para mim, ficou nítido uma coisa nessa formação do segundo tempo que o Cláudio trouxe pra gente. Gabriel Menino parece que está retomando a condição de titular no meio campo. E que na cabeça do Cuca e para o Cuca, o Rubens é jogador de meio campo. O Rubens não é jogador na lateral. E que ele está esperando pelo Arana, né? E tem um detalhe, né, Nath? O Rubens participando ali dos gols, né? A gente viu os gols todos, o Rubens participando ofensivamente, né? E no terceiro foi o Menino, né? Pela jogada, né? Então, assim, Nath, eu sinceramente, pra mim tá muito claro que ele quer o Rubens no meio campo. E, de fato, o lugar em que o Rubens mais ajuda, mais contribui com o Atlético é no meio-campo. Talvez essa frase fique até um pouco confusa, porque o Rubens atua e ajuda em todas as posições. Acho que ele só não foi goleiro até agora, né? Porque já jogou de lateral, já jogou de volante, de meio-campista mais avançado, quase que como um meio-atacante. Ele é muito versátil, ele é muito ativo pro grupo, né? Ele tá sempre à disposição do treinador para quebrar o galho, para ajudar onde for necessário. Mas eu acho que onde ele consegue melhor colocar o seu talento, mostrar o seu potencial, é quando ele joga de meio-campista. Então eu fico feliz que o Cuca esteja ciente disso e já na primeira oportunidade de voltá-lo para sua posição de origem, ele esteja fazendo isso. Por quê? O Rony é um titular desse time, né? O Coelho também. Então você tem ali 4 atacantes, eu tô colocando o Dudu também numa posição ali quase que de titular para brigar por 3 vagas nesse ataque, um time que costuma jogar com 3 atacantes e que dessa forma acaba tendo uma vaga a menos no meio-campo. Com o Rony suspenso e ele utilizando essa dupla de atacantes, ele abre espaço no meio-campo e quando esse espaço se abre, ele opta justamente pelo Rubens, que é quem merece estar ali, e acho que é uma composição interessante, porque o Scarpa pode cair mais pela direita, o Rubens pode cair mais pela esquerda, ou o Scarpa em algum momento pode de fato atuar mais pela direita mesmo ali, já que o Dudu joga mais pela esquerda como um atacante, e o Rubens trabalhar mais por dentro, né, se aproximando até do próprio Hulk, ou em outro momento o Rubens como um meia pela esquerda pode explorar mais uma diagonal e o Dudu explorar mais um corredor, uma linha de fundo. Então eu acho interessante essa composição que ele fez de meio campo e que ele esteja prestigiando
colocando o Rubens na posição onde o seu talento mais aparece. E pra mim, assim como pro Cláudio Rezende, é muito claro ali que ele coloca o Caio Paulista esperando o Arana. Mas que se o Arana de fato não voltar, aí acho que é natural que o Rubens talvez volte pra lateral, ou que ele arrisque dessa forma também, né? Às vezes ele dá uma orientação pro Caio Paulista segurar um pouco mais, né? Ali no campo de defesa, já que você já vai ter o Rubens explorando ofensivamente mais o lado esquerdo, que já vai ter o Dudu também. Então talvez ele dê uma segurada no Caio Paulista, não arrisque com ele também, ele subindo, que é quando ele acaba apresentando mais dificuldade. Mas vamos ver, eu acho que tem grande chance sim do Arana acabar voltando. O Vanderlei Batista perguntando sobre o Júnior Santos. Júnior Santos e o Everson não treinaram, né? Não, o Júnior Santos participou. Quem não treinou foi o Rony. Ah, o Rony. Porque estava suspenso. É. O Júnior Santos participou da primeira parte do jogo aí, junto com o João Marcelo no ataque. Foi Júnior Santos e João Marcelo, a primeira parte do treino. O Júnior Santos vem em uma ascensão no Galo, né? Mas, neste momento, o Cuca não vê ele brigando, né, para ser titular. Ele poderia, se quisesse, colocar, por exemplo, o Hulk com o Dudu e o Júnior Santos, já que não tem o Rony. Uhum. Mas ele tá preferindo reforçar o meio campo. Não sei se é porque também é um jogo fora de casa, né? Com o adversário forte. O Galo tá num momento de invencibilidade aí. Não vai querer perder essa invencibilidade, não, mano. Então, esse jogo contra o Bahia, o Cuca vem sendo mais precavido fora de casa. Então, por isso, mas o Júnior Santos vem sendo uma arma importante. Eu creio que ele vai entrar aí nesses jogos. E quando o Cuca precisar rodar o elenco, é um jogador que pode jogar no lugar do Hulk, por exemplo, né? Também. Também. Então, tem essa situação. Tá me parecendo muito que na cabeça do Cuca, Rony e Júnior Santos vão ser jogadores mais centralizados. Você trouxe uma informação de que o Atlético está procurando um jogador de lado de campo. A apuração minha do fim de semana. Além do primeiro volante, o Atlético está à procura de um atacante, e aí a característica que eu pude apurar é de um atacante jovem, com capacidade, né, futura de uma venda. É um pensamento que tem, né, SAF no futebol hoje, jogador numa idade aí de crescimento e de agressividade, ou seja, aquele cara que vai pra cima. Então o Galo tá à procura sim desse jogador no mercado, jogador jovem com capacidade de 1 contra 1, velocidade. E nesse contexto, né, Romano, a gente vê que o Cuca tá realmente vendo mais o Júnior Santos numa função ali centralizado. O Rony também, ele tem o Coelho, né, que é o jogador de velocidade. E até o Dudu ele tá usando por dentro. Pelo menos foi assim o primeiro jogo. Vamos ver como que o Dudu vai jogar junto com o Hulk nessa partida aí. Mas pode ser que eles formem uma dupla de ataque, assim como ele já fez com o Rony e o Hulk também. Agora o Atlético, Romano, ontem, pra mim, o Cuca já deu um indício forte, hein? De escalação do time no jogo treino, que o Atlético venceu 3-0. O Betim, com 2 gols, um deles um golaço do Scarpa, 2 do Scarpa e 1 do Hulk, e ele colocou o Rubens no meio campo, Romano. O Rubens foi escalado no meio campo. O meio campo do Galo ontem teve Alan Franco, Gabriel Menino, o Scarpa e o Rubens. E a dupla de ataque com o Dudu e o Hulk. O que tá pensando o Cuca, pra mim, nessa escalação de ontem? Tá esperando o Arana, porque ele colocou o Caio Paulista, que foi o lateral esquerdo. Então, um indício forte que ele tá esperando o Arana. Não jogou no jogo treino de ontem, mas já fez trabalhos com bola. E como ele não deve ter o Coelho, pra mim é só o Arana que entra nesse time aí, pro jogo de sábado. O Arana deve entrar na lateral esquerda, o Natanael na direita, a dupla de zaga. Não tem mistério, é o Lianco com o Alonso. Esse meio campo aí mais reforçado, Romano, com o Rubens e o Scarpa na maçã. Tá muito claro pra todo mundo, principalmente, eu acho que até pra diretoria, que o Cuca, ele não abre mão do Rubens no meio campo ali. Pelo menos se ele tiver opção, né? Porque às vezes ele não tem opção, né? E aí eu vou incluir nessa história o Caio Paulista. Ter o Caio Paulista, ele não tem opção. O Caio Paulista teve várias oportunidades, foi titular em alguns momentos dessa temporada até aqui, mas ficou difícil, né? Ele prefere muito mais o Rubens, e o Rubens também, né? Prefere jogar no meio campo, e eu acho que o time agradece, mas você precisa ter uma opção na lateral. Evidentemente, com a volta do Arana, você tem um dos principais nomes na posição no futebol brasileiro, e ganha também no meio campo. Então, essa parada, principalmente na recuperação dos jogadores, e aí eu não falo só do lado clínico, né? Tô falando do Arana, do Coelho, tô falando também da recuperação física, técnica de alguns jogadores que podem melhorar depois dessa nova fase de treinamento. Vai ser muito importante pro Atlético, porque o Claudião tem lembrado sempre ao torcedor que vem uma maratona de jogos decisivos, jogos de mata-mata, Copa do Brasil e a Sul-Americana, e entre eles você vai enfrentar só a turma de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então não vai ser nada fácil, por isso que o elenco tem que estar bem forte. Mas o Cláudio... Oi. Ô, Romano, um detalhe. Eu não creio de jeito nenhum que o Caio Paulista vai ser titular. Então o que fez o Cuca? Porque se ele não tivesse essa dúvida aí, o Arana, colocava o Rubens na esquerda ontem, né? Nesse jogo treino. Mas pra mim ele tá esperando o Arana, porque aí ele já faz a formação que ele vai utilizar no meio campo, com o Rubens por lá, e coloca o Caio ali.
porque é uma função que ele espera o Arana pro jogo. Porque o Caio, ele não vem sendo o lateral esquerdo titular nem quando o Rubens não joga. Né? Nessa ausência de Arana e Rubens, no último jogo fora de casa mesmo, você e o Ale vão se lembrar, quem foi o lateral esquerdo? Júnior Alonso, não foi o Caio. Então Caio, pra mim ali ontem foi só um quebra-galho pra guardar a posição pro Arana que vai jogar no fim de semana. Pra mim tá claro. Eu também, pra mim, ele tá aguardando o Arana. Ele espera o Arana para poder colocá-lo no jogo. Eu acho que essa avaliação do Cláudio ela é perfeita, né? Porque se ele colocasse o Rubens ou até o Alonso ali na posição, ele estaria treinando o time para essa situação, né? Eu acho que quando ele coloca o Caio Paulista, ele quer treinar outra parte do time, por exemplo, o meio-campo, por exemplo, a zaga, não quer desfalcar esses compartimentos, né? Defesa, meio-campo, justamente porque ele quer o encaixe do Arana por ali. Então ele aproveita o trabalho para entrosar, dar ritmo para defesa e pro meio-campo, esperando a volta do titular. É isso aí. E aí, Romano, ontem no jogo treino, o Galo teve, né, 2 times no jogo treino, e o que me chama a atenção é que, além dessa situação aí, ele colocou o Gabriel Menino e não o Patrick. Aí uma escolha do treinador. O Patrick, vocês vão se lembrar, foi muito bem quando entrou ali na equipe, mas o Gabriel Menino estava se recuperando também de uma lesão, e me parece que o Cuca tem essa ideia de colocar o Gabriel Menino, pelo menos nessa retomada, junto com o Alan Franco, e não o Patrick. Porque o Patrick vinha sendo titular do Atlético, mas com essa volta do Gabriel Menino, tem uma disputa aí, eu acho que uma disputa boa, mas me parece, pelo jogo treino de ontem, né? O Patrick atuou no outro time, no time que começou o jogo treino, porque ele começou o jogo treino com um time reserva. Então teve o Patrick com o Ivan Roman, ali de volante, e o Igor Gomes com o Bernard. Então tá bem claro, né? Pelo menos nesse jogo treino, que nessa disputa, o Gabriel Menino também tá à frente do Patrick para jogar no fim de semana que vem. Eu acho, né, que deva ser isso, Ale. O Gabriel Menino, ele consegue fazer uma função até de meia, se precisar. Né? E aí, essa qualidade na saída da bola que o Cuca tem tanto perseguido, né? Eu acho que passa muito por isso, né? Ele tem um meio-campo que marca, mas que quando tem a bola vai jogar. E essa é a característica do Alan Franco, essa é a característica do Gabriel Menino, essa é a característica do Rubens. Então você tem um meio-campo completo. Claro que ele ainda busca um primeiro volante mais marcador, mas das opções que ele tem, eu gosto bastante. O Gabriel Menino, antes de se machucar, e o Claudião vai lembrar, né? Teve um período que ele não foi afastado para se tratar, mas que ele já vinha sofrendo com as lesões, ele vinha sendo substituído e poupado em alguns momentos, mas antes desses desconfortos, ele vinha sendo um dos principais jogadores do time. Tanto a surpresa, né? Porque no Palmeiras ele não era tão aproveitado. E acho que a gente até viu o porquê, né? Porque o Richard Rios, o Moreno, né? O Aníbal Moreno estão jogando muita bola e tal. Mas quando ele chega no Atlético, ele sente muita vontade. É um dos donos ali do meio campo. E aí eu acho que o Cuca tenta retomar esse melhor momento do Gabriel Menino. E acho que esse é um meio campo muito interessante. Porque, como eu falei, ele marca bem, né? Na presença do Rubens, do Menino, do Alan Franco, e também vai jogar. Então isso é muito importante. É verdade. Então acho que eu concordo com o Ale, eu acho que é por isso, talvez, essa escolha do Gabriel Menino, Cláudio. O Gabriel Menino, que tem essa condição aí, como disse o Ale. Chegou para ser titular, pelo menos começou o ano como titular, teve esse problema físico e agora tá retornando. Bom que o Cuca tem essa opção, né? Que até então ele não tinha, até o clássico contra o Cruzeiro, o Patrick tava esquecido. Agora não, ele é um jogador importante também já nesse elenco do Galo. Pelo que eu pude apurar, Romano e Ale, a função de primeiro volante segue sendo prioridade do Galo no mercado, e tem uma outra situação aí que ganhou corpo nos últimos dias, uma outra posição que a diretoria junto com o Cuca, eles estão entendendo ser importante para buscar. Eu vou falar daqui a pouquinho. Isso aí, então, Massa Atleticana, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Galo. Espero que tenha gostado. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal Corte do Galo. Forte abraço a todos e até mais com os próximos vídeos.